Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje eu vim aqui te dizer que o seu elogio pode ser o colírio para a autoestima de alguém. Eu vou repetir, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, tá bom? O seu elogio pode ser um colírio para a autoestima de alguém. Sabe quando a gente está com a visão embaçada e depois a gente pingar apenas uma gota de colírio, a gente já consegue ver melhor, perceber com mais clareza as cores, perceber a distância, a profundidade daquilo que a gente está olhando? Isso é bom, não é? E é justamente isso que o seu elogio pode se tornar. Ele pode ajudar alguém a restaurar a visão que essa pessoa tem dela mesma. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tem muita dificuldade para perceber como a gente realmente é. E existem explicações físicas, explicações psicológicas que podem ajudar a gente a compreender essa imensa dificuldade que a gente tem de perceber como nós realmente somos. E eu vou começar pelas explicações físicas. E para isso te faço logo uma pergunta. Algum dia na sua vida você já achou estranho o som da sua própria voz? Algum dia você ouviu um áudio seu no WhatsApp ou um vídeo e pensou, nossa, como minha voz é estranha? Sabe por que isso acontece? Porque a gente não ouve a nossa voz da mesma maneira que os outros ouvem. Quando a gente está falando com outras pessoas, elas recebem as nossas ondas sonoras pelo ar. A nossa voz, ela vai surfando nessas ondas sonoras pelo ar até chegar no ouvido de quem está conversando com a gente. Quando a gente ouve a nossa própria voz, os caminhos são diferentes. As vibrações das nossas cordas vocais, elas passeiam pela nossa garganta e vão fazer eco lá no crânio, sabe? É um outro processo, é um outro caminho, é uma outra textura de som. Por isso, a gente ouve diferente do que aquelas pessoas que estão conversando com a gente. Só quando a gente ouve um áudio de WhatsApp, a gente ouve uma gravação em vídeo, que a gente tem uma noção aproximada do que é exatamente a nossa voz. Por isso a gente acha estranha, e não é estranho, é apenas diferente. São diferentes caminhos que o som percorreu até você decodificar. E isso também acontece com a nossa imagem. A gente tem uma dificuldade muito grande para se ver como as pessoas nos veem. Porque quase sempre o que a gente vê é a nossa imagem refletida. A gente vê a nossa imagem de uma maneira invertida. Quando a gente se olha no espelho, numa foto, num vídeo ou num espelho d'água, o que os nossos olhos veem é uma imagem refletida. Para a gente ter uma ideia mais aproximada de como a gente realmente é, a gente precisaria abrir a nossa foto no editor de fotos, tipo Photoshop ou todos os outros variáveis desse tipo de aplicativo, e lá no comando desse editor de fotos e pedir para inverter a nossa imagem horizontalmente. Quando a gente inverte a nossa imagem horizontalmente, é como se a gente estivesse desrefletindo a imagem. E nesse momento, a gente consegue se ver como somos, ou como as pessoas nos veem. Se não bastassem essas dificuldades físicas para a gente se ver, né, como a gente realmente é, existem ainda os nossos filtros mentais. Existe tudo aquilo que a gente foi ensinado sobre amor próprio, sobre vaidade, sobre insegurança, sobre humildade, sobre corpo perfeito, sobre os conceitos de beleza e de vergonha. Todos esses conceitos e a maneira como a gente aprendeu, a maneira como disseram pra gente que era, tudo isso vai interferir na lente que faz a gente construir a nossa imagem pessoal. Isso vai interferir de maneira decisiva na maneira que a gente se vê e na maneira que a gente acredita que é. Uma pessoa que durante a infância foi bombardeada com frases do tipo: você nunca vai ser nada na vida,
Prende esse cabelo porque ele é muito feio. Você é muito burro. Você é muito desajeitado. Você não faz nada que presta. Para de comer porque você está parecendo um elefante. Ninguém vai querer casar com você. É por isso que ninguém gosta de você. Todas essas frases e tantas outras que a gente conhece por aí, elas criam crenças e essas crenças passam a governar a nossa vida. Quem ouviu insultos dessa natureza passa a ter a visão de si mesmo prejudicada por tudo aquilo que disseram sobre ela, porque ela acredita. Isso vai sujar a lente que faz a pessoa se ver. A pessoa sempre vai se ver a partir dessa lente suja por essas palavras duras que foram ditas em algum lugar do passado. Por isso, o elogio é algo tão importante para resgatar o olhar generoso de alguém para sua própria beleza, para sua própria competência e para sua própria inteligência. Elogiar alguém é de alguma maneira se colocar como um colírio para limpar essa visão contaminada por tudo isso que a pessoa ouviu, viu e sentiu ao longo da vida. Por isso, o ato de elogiar demanda da gente tanta responsabilidade. Ele não é tão simples assim, ele exige uma pureza de coração e uma responsabilidade muito grande. Eu penso até que a palavra elogio verdadeiro seja um tipo de pleonasmo, porque se o elogio não é verdadeiro, ele nem elogio é. Algumas pessoas até chamam de elogio falso, eu prefiro chamar de apenas mentira. É mentira, e mentira não faz bem a ninguém. Ressaltar algo em alguém que você não está vendo, que você não está sentindo, isso é bajulação, sabe? Isso não ajuda ninguém a se ver melhor. E em muitos casos pode até ajudar essa pessoa a continuar a desacreditar nela mesma, porque ela passa a perceber que aquela sua bajulação não é fruto de nenhum tipo de competência dela, é do lugar que ela está ocupando. Ela vê o lugar que ela está ocupando como mais importante que ela e novamente se coloca em uma zona de muito perigo para a autoestima, para o amor próprio e para a cura de traumas emocionais. O elogio, na verdade, ele é uma reverência positiva a alguma coisa que você observou e que possa ajudar essa pessoa a se ver melhor. Um bom elogio, ele precisa deixar claro o que realmente foi elogiado. A pessoa precisa compreender exatamente o que ela fez para merecer essa sua observação. Por exemplo, quando a gente diz que o trabalho de alguém foi muito bom hoje, pode até soar como uma crítica, porque ao dizer que o trabalho foi muito bom hoje, você está meio que dizendo que em todos os outros dias o trabalho dessa pessoa foi bem mais ou menos, ou até mesmo foi ruim. O elogio de verdade é um elogio que consegue ser específico. O elogio ele precisa revelar exatamente o que você viu ou o que você sentiu de especial na pessoa que está sendo elogiada, na pessoa que vai ser elogiada. Ao invés de dizer que a pessoa fez um bom trabalho naquele dia, que tal você dizer que o relatório que ela entregou está muito rico de informações? Parabenizar essa pessoa pela agilidade da entrega, pelo cuidado na organização das informações. Que tal ser específico? Que tal você buscar ser específico no elogio? Quando você revela o que exatamente a pessoa fez para merecer o elogio, ela registra esse comportamento e avalia que ele pode e deve ser repetido, porque ela quer novamente se sentir tão bem por uma boa postura, por uma boa entrega, por algo que ela julga ter feito bem e que fez bem ao ouvir que aquilo é bacana, sabe? E essa pessoa, à medida em que ela vai repetir os melhores comportamentos, as melhores posturas, as melhores atitudes, ela está melhorando a relação que ela tem com você. Ou seja, elogiar não faz só bem a quem você elogia, faz bem também para a relação que você tem com essa pessoa que foi elogiada. Outro exemplo bem interessante
é quando a gente vai elogiar a aparência de alguém. Tipo quando a gente vai elogiar a maneira como uma pessoa está vestida, por exemplo. Às vezes, a gente elogia o estilista e não a pessoa. Por exemplo, quando a gente elogia dizendo algo como: nossa, que vestido bonito. Esse é um ótimo elogio para uma estilista ou para uma costureira, sabe? Mas se a ideia foi elogiar quem está vestindo o vestido, o elogio não funcionou tão bem, não é verdade? Ele poderia ser algo como: parabéns, esse vestido te deixa muito elegante. É bom te ver com essas cores, é bom te ver com esse corte, algo que revele para a pessoa especificamente o que você está elogiando. E é nesse sentido que é bom ressaltar que elogiar é uma arte. E como toda arte, ela precisa ser treinada, ela precisa ser lapidada. A gente aprende a ter mais generosidade e verdade nos nossos elogios à medida em que a gente elogia mais, à medida em que a gente liberta a nossa habilidade de ser um colírio na vida de alguém. Só que, infelizmente, o nosso sistema escolar, por muito tempo, ensinou pra gente sublinhar os erros. Nas nossas provas e trabalhos escolares, o que ganhava destaque eram os erros. Era a nota baixa escrita em vermelho sangue. Era o nosso erro sublinhado com a caneta de vermelho sangue. E dessa maneira, a gente foi treinando o nosso olhar para ver e para destacar aquilo que a gente está errando, aquilo que o outro está errando. E de tanto olhar para o que está errado com a gente alimentou um sentimento de insuficiência, de nunca a gente ser bom o bastante, de sempre a gente ter aquela sensação que está faltando algo que às vezes a gente nem sabe exatamente o que é. A gente pode e a gente precisa ser um colírio na nossa própria vida e também na vida das pessoas que estão no nosso dia a dia. À medida em que a gente passa a buscar o que é elogiável nas pessoas, a gente reajusta o nosso foco para ver o mundo pela lente do que é bom, do que é belo e do que é justo. E assim, a gente muda também o nosso olhar para as nossas próprias virtudes, para os nossos próprios acertos, para a nossa própria beleza. E para fechar esse episódio, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo dentro de uma sala de aula. Eu estava ministrando a primeira aula de uma turma de primeiro período de um curso de jornalismo. Era uma turma com uns 30 estudantes e no meio daqueles tantos olhares curiosos pelo que eu estava trazendo sobre a disciplina Realidade Brasileira, um olhar se destacava muito mais que todos os outros. Era um olhar de uma jovem mulher que deveria ter algo entre 20 e 22 anos. Era um olhar atento e um olhar sorridente. Um verdadeiro olhar de acolhimento e de encantamento. Ela manteve esse olhar fixo em mim durante os 90 minutos da aula. E isso me deixou muito curioso, porque ela olhava com tanta admiração, com tanto carinho, para um professor que estava apenas falando sobre os conteúdos, os livros e as estratégias de avaliação daquela disciplina naquele semestre. Aquilo foi se estendendo, e no final da aula, quando todos os alunos foram embora, ela ficou. E quando eu me percebi a sós com ela dentro daquela sala de aula, ela veio até a mim e perguntou: "Você se lembra de mim?" E eu fiquei muito sem graça, eu não sabia dizer que não, então eu decidi um caminho tangente. Eu disse que o rosto era bem familiar, mas eu não estava conseguindo me recordar de onde eu a conhecia. Ela então me disse assim: "Você foi meu professor no SESI, foi meu professor de geografia na 8ª série."
Eu, feliz e surpreso, perguntei: em qual SESI que você estudou comigo? E ela me revelou que tinha sido no SESI de Jardim da Penha. E nesse momento eu fiquei mais intrigado ainda e falei: poxa, mas nesse SESI eu trabalhei apenas 3 meses. Nesse ano eu passei no concurso público e tive que interromper minhas atividades no SESI muito antes do final do ano. O que eu fiz nesse curto espaço de tempo que te fez lembrar de mim até hoje? E ela falou que eu escrevi uma coisa na prova dela que ela nunca esqueceu. E eu perguntei: o que foi que eu escrevi de tão especial assim? Estou bem curioso agora, me diz. E ela falou que embaixo da nota eu tinha escrito assim: parabéns pelo seu texto. Ele é muito bom e gostoso de ler. Invista no seu potencial. E por fim, ela me disse o seguinte: então, professor, eu estou aqui na turma de jornalismo dessa faculdade porque eu decidi investir no meu potencial. Muito obrigada. Quando ela falou isso, eu fiquei profundamente emocionado. Naquele momento eu me dei conta do peso que as nossas palavras podem ter na vida de uma pessoa. Aquela menina que eu elogiei 4 anos antes daquele dia se permitiu uma escolha acadêmica que orientou boa parte da vida dela por conta de algumas palavras minhas escritas na prova dela. Hoje, aquela menina é uma jornalista de sucesso. Ela passou no concurso público e responde pela assessoria de imprensa de um importante órgão do judiciário. Ela mora em Brasília e se mostra muito realizada com a vida profissional que tem. Pessoalmente, eu tenho consciência que ela não escolheu essa carreira apenas pelo que eu escrevi na prova dela. Não foi apenas pelo que eu escrevi, mas foi também pelo que eu escrevi. Ela deve ter tido outras pessoas que também ajudaram a perceber o que ela fazia de tão bom. O fato é que naquele dia eu me permiti ser uma gota de colírio para a autoestima dela. O colírio, naquele momento, ajudou ela a se ver melhor e ver melhor o mundo que estava à sua volta, as possibilidades que ela tinha e principalmente a se ver melhor. E você? Você está sendo colírio na vida de alguém? Ou está sendo um cisco que, além de prejudicar a visão, ainda arranca lágrimas? Pensa nisso. Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Se esse episódio também foi um colírio para a sua vida, que tal compartilhar esse episódio lá no seu grupo de WhatsApp do trabalho? Quem sabe esse conteúdo possa ajudar a transformar os seus relacionamentos profissionais. Quem sabe esse conteúdo pode ajudar a transformar as pessoas que você convive. Então vai lá, pega o link e compartilha, convidando seus colegas a pensarem em construir uma cultura de cooperação e incentivo no trabalho de vocês. Eu acredito que faz muito bem compartilhar o bem. Que tal você se permitir acreditar também e se permitir compartilhar esse episódio com pessoas que você quer bem? Se por acaso você deseja receber diariamente uma dose extra de motivação para o seu dia, eu te convido a seguir o meu perfil no Instagram. Você procura lá por @o_Fábio_Flores, entendeu? @o_Fábio_Flores. Vai ser uma alegria te conhecer e conviver com você por lá também. Vai lá, segue. Eu quero te conhecer. Eu fico por aqui e deixo para você um forte abraço. Um forte abraço e até a sua vitória.